Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Recessão, crash, queda livre nos mercados. Eu quero, neste vídeo, te mostrar com base sólida em dados por que eu sigo otimista e sigo comprando. Eu vou te mostrar tudo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Eu separei ativos para a gente analisar juntos, mas coloca aí nos comentários os ativos que você está de olho, as altcoins que você está com maior atenção para que a gente analise no dia de amanhã. Vamos entender o que está acontecendo e o que está levando a quedas ultra agressivas no nosso mercado cripto. Mas para a gente entender por que o mercado cripto está caindo, a gente tem que entender o que está acontecendo no macro, na macroeconomia, na política. E a gente está vendo tarifas de Trump. O Trump está impondo tarifas em seus maiores parceiros: México, Canadá, União Europeia e China. Isso traz um temor para os mercados de risco, para os índices SP500, Nasdaq, e isso acaba impactando negativamente, obviamente, o mercado cripto. A aversão ao risco é isso que está acontecendo neste momento. Os mercados tradicionais estão sofrendo absurdamente. Este é o gráfico semanal de Nasdaq. E este é o gráfico semanal de SP500. Só que não apenas o mercado de risco está caindo. Nós estamos vendo queda no dólar e nos juros de 10 anos nos Estados Unidos. Existe uma plena rejeição destas tarifas que estão assustando o mercado como um todo. Este movimento de queda por conta, sim, desta reação às tarifas, está trazendo quedas no mercado cripto. A gente, obviamente, analisa gráfico, a gente se prepara para os cenários, a gente avalia contextos e ferramentas, além de indicadores importantes para a tomada de decisão, como, por exemplo, o gap de curto prazo, que a gente falou nas últimas semanas, falamos durante o final de semana, alertei sobre a existência do mesmo e a criação do mesmo no domingo e mostrei ontem com a movimentação de short, de hedge que a gente fez junto aos integrantes do Grupo Prêmio e Grupo do Desafio. Só que a gente está tendo esta influência no mercado tradicional. O macro está prejudicando o curto prazo para os mercados de risco. Só que muitas pessoas começam a gritar: acabou o bull market, acabou a alta, simplesmente teremos uma recessão. Será que é algo que a gente pode levar em consideração, uma vez que os mercados estão em queda livre? O movimento que a gente está vendo e que está sendo projetado por vários institutos e vários players é sim de uma recessão. Meu Deus do céu! Então eu tenho que sair correndo? Calma. Existem leituras que já começam a mostrar uma desaceleração agressiva do mercado e da economia norte-americana. E um desses indicadores é uma análise do Fed de Atlanta, que coloca o GDP Now, que é o PIB com projeções. E essas projeções estavam mostrando uma alta do PIB no começo de fevereiro. E ao longo dos últimos dias, esta leitura saiu de praticamente 4 pontos percentuais positivos, ou seja, de crescimento no PIB, para praticamente 3% de queda no PIB. Meu Deus! Existe uma desaceleração econômica. Mas espera,
Não é justamente isso que o Fed está buscando? O Fed não está buscando uma desaceleração econômica com uma queda na inflação para cortar a taxa de juros? Na verdade, é isso que o Fed está buscando. O Fed está de olho nisso. Só que existe algo que pode acelerar este corte na taxa de juros, que é o crash dos mercados de risco. E me parece que este movimento de Donald Trump, ele não é um movimento impensado. Seria inocência da minha parte entender que Donald Trump não está consciente dos impactos de curto prazo na economia norte-americana, nos mercados de risco, com as suas ações. No curto prazo, isso gera instabilidade, gera sim inflação nesse curtíssimo prazo, mas no longo prazo, os países que são mais fortes, e não existe uma economia mais forte que a americana, acabam por vencer essas guerras comerciais, guerras cambiais, guerras tarifárias. Só que este movimento pode ser consciente? Eu começo a acreditar que sim. E é um movimento consciente para derrubar os mercados de risco e colocar o ingrediente final para o Fed cortar os juros. É crash, entre aspas, de curto prazo nos mercados de risco. É uma leitura de crescimento mais baixa para a economia norte-americana. É a aproximação de uma recessão. Essa semana nós temos leitura de emprego. Se a criação de emprego vier abaixo do esperado, a gente pode entender, sim, um mercado de trabalho mais lento. Se o desemprego subir, isso também pode chamar a atenção. E pode chamar a atenção para a queda da inflação. Truflation, este é um site que mostra a inflação real, com base em avaliações, estudos e estimativas desta empresa. Existe uma disparidade entre a leitura do Truflation, que está mostrando na data de hoje uma inflação de 1,4%, para a leitura do Fed, que foi a última leitura. O Fed pode acabar tendo uma leitura atrasada, mas é a oficial, é a utilizada, é a real. Mas se o PIB está tendo uma movimentação tão agressiva, talvez esta leitura não esteja tão errada. Talvez este cenário de leitura de inflação não esteja totalmente fora do que é plausível. E se a gente entende que a inflação pode sim estar desacelerando no macro, que o PIB está com indicações de baixa e o mercado está tendo um crash, o Fed pode, porventura, cortar a taxa de juros ou pelo menos indicar o corte da taxa de juros para impedir a recessão. Obviamente, Donald Trump e a sua administração não querem enfrentar uma recessão no começo do seu mandato. Tudo que está sendo feito pode começar a indicar, sim, que o objetivo é que o Fed corte os juros, que encerre o quantitative tightening, que tira 55 bilhões de dólares da economia toda semana e pode levar a uma liquidez. Corte na taxa de juros é algo que o mercado pode acabar vendo. E entenda, eu estou te trazendo a minha leitura. É importante que você avalie essa leitura e avalie os dados para ter uma tomada de decisão. Mas eu estou enxergando que este movimento, que é dolorido no curto prazo, pode ser, sim, um movimento que vai nos levar a esta liquidez, onda de liquidez. Quando temos o corte na taxa de juros, os mercados de risco se beneficiam. E a gente também tem o TGA.
teve já drenado 200 bilhões da sua conta. O que é o TGA? É a conta geral do Tesouro. Uma conta que o Tesouro mantém e que pode utilizar em momentos específicos. Uma vez que o teto de gastos nos Estados Unidos foi ultrapassado, o governo precisa utilizar algo para pagar as suas contas. Se não é possível criar mais dívida, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E a gente já explicou que o TGA pode, sim, acabar trazendo liquidez para o mercado. Combine isso ao potencial cenário de fim do quantitative tightening, do apertamento quantitativo, com um possível, não podemos afirmar se isso vai ou não acontecer, mas um possível corte na taxa de juros por tudo que está acontecendo, a gente pode acabar vendo, sim, o mercado reagir positivamente para os próximos meses. E liquidez é algo que é necessário para o mercado. A gente já está vendo o M2 global, ou seja, a liquidez global, subir. Mas é claro que a gente precisa de um empurrãozinho do Fed. E na minha humilde opinião, o Fed não pode deixar rolar as coisas da forma que estão rolando, porque o risco de levar a economia norte-americana para uma recessão é real. Sim, eu estou consciente disso, mas eu entendo os cenários, eu entendo, sim, o que pode vir a acontecer se o mercado levar em consideração este corte e se a gente entrar em recessão. Só que eu gosto de lembrar uma coisa: nunca houve uma recessão quando todo mundo esperava uma recessão. A mesma coisa aconteceu em meados de agosto e setembro. Muita gente esperando uma recessão. Vai ter uma recessão. Entenda, quando todo mundo espera algo, é obviamente que aquilo não vai acontecer. É óbvio que aquilo não vai acontecer. Então é por isso que eu estou de olho no mercado. Mas o que está me levando a compras neste momento? Se eu entendo que a gente pode ter sim um cenário com liquidez e bullish, justamente por conta de todo o movimento macroeconômico, tem que ter uma justificativa para eu comprar. Tem que ter uma justificativa gráfica. A gente sempre faz questão de analisar o mercado com a visão macro. A gente olha os dados on-chain, e os dados on-chain que eu mais gosto de analisar são os dados de baleias. As baleias estão comprando, eu já mostrei isso no passado, e este movimento segue acontecendo. As sardinhas são liquidadas e as baleias seguem acumulando. Mas o que me chamou a atenção nestes últimos dias e vem ainda me chamando a atenção e tem me levado a compras é o fato de termos atingido o RSI do gráfico diário em sobrevenda extrema. A gente bateu esse ponto e, historicamente, este é um ponto muito importante que marca fundos para o mercado em uma tendência de alta. É inegável que a gente está em uma tendência de alta. Nós estamos em uma tendência claríssima de alta. E o mercado atingiu na semana passada, se recuperou no final de semana e voltou ao medo extremo. A gente voltou ao medo extremo. Ontem, com a movimentação de baixa, nós vimos o mercado cravar novamente a faixa abaixo de 20. Medo extremo. Medo extremo é algo muito benéfico, é oportuno. Historicamente, quando temos o medo extremo, temos as melhores oportunidades. Isso é algo histórico. Leitura. Eu estou usando apenas um indicador? Não. Eu estou colocando uma avaliação macro, com uma avaliação on-chain, com uma avaliação de base de preço mensal, ou seja, RSI, que é um indicador de força relativa no gráfico diário, batendo em sobrevenda. O histórico me mostra que este é um indicador importante. Check. O que mais que nós temos de indicador importante? O medo. O medo é sempre um catalisador
para oportunidades. Foi o que mostrou, que o mercado nos mostrou ao longo dos últimos anos e ao longo das últimas décadas no mercado tradicional. O medo extremo, sangue nas ruas, é oportunidade sim. E obviamente a gente vai adicionando, entenda, cada vez mais indicadores para que a tomada de decisão seja inteligente. Sem risco, isso não existe. Existe risco, Luan? Existe. Uma pandemia, uma guerra, quem sabe uma recessão? O que aconteceria? Com certeza o mercado cairia 50%. Eu estou consciente desse risco? Eu estou consciente. Se você não estava consciente, fique. O mercado tem este risco. Agora a gente está falando de probabilidade. Esta é a maior probabilidade? Não é a maior probabilidade, mas ela não pode ser descartada. Por isso que você sempre tem que ter um plano para o pior cenário. Ah, Luan, mas isso não vai acontecer. Não coloque certeza. Ninguém tem essa certeza. Só que se este cenário menos provável, altamente improvável de recessão, guerra, pandemia, não acontecerem e o mercado não repetir, mas trouxer um movimento que é o de maior probabilidade, o retorno em potencial acaba sendo mais elevado. É por isso que eu estou avaliando correr esse risco. Avaliando, na verdade, não, já estou dentro desse risco. Mas entenda, eu estou te mostrando aqui cada ponto para a minha tomada de decisão. Olha só, wicks, ou seja, rejeições como estas que você pode verificar neste gráfico, marcam fundos. E não por uma coincidência, estes movimentos que marcaram fundos também foram movimentos marcados pelo medo extremo e pelo RSI diário em sobrevenda. Então, nós estamos vendo o mercado se movimentar como no passado. O que mais que eu considerei? Eu não comprei apenas o Bitcoin. E você sabe disso. Eu não compro apenas o Bitcoin. Eu tenho comprado também altcoins. Eu tenho comprado altcoins. Eu tenho aumentado a minha exposição em altcoins. Eu tenho, sim, me aproveitado delas. Por quê? Historicamente, e tudo é baseado no histórico para cálculo de probabilidade e tomada de decisão posterior, é que os melhores momentos para compra de altcoins estão justamente quando a gente está na Bitcoin Season. Este aqui é um índice que mede a Alt-Season. Quando nós estamos em Alt-Season, o mercado já se movimentou. Ou seja, este é, na teoria, o pior momento para você comprar. Qual que é o melhor momento para se comprar altcoins com base neste indicador? Quando a gente está nos níveis mais baixos. Mais um indicador importante. Outro indicador importante que nós temos que levar em consideração. Dominância. Tivemos topo duplo no passado. Estamos vendo topo duplo com rejeições semanais nesta movimentação atual. LTB com rompimento, teste, reteste e com uma divergência de baixa. O mercado pode sim nos trazer diante de uma liquidez sendo injetada no mercado, uma movimentação de baixa na dominância. E o fato da dominância estar nos níveis mais altos, combinado a um índice de alt-season nos níveis mais baixos, combinado com um nível de sobrevenda extrema para as altcoins, me leva sim a querer me expor mais em ativos específicos, altcoins. Mas altcoins de setores específicos, altcoins que são divididas em pontos e em categorias específicas. Tudo tem que ser feito de uma forma muito, mas muito específica. Mas eu tenho me expondo, eu tenho me exposto
a ativos por um motivo específico. Eu estou enxergando toda a questão em relação ao macro de uma forma específica, como eu te apresentei. Eu estou avaliando o movimento on-chain em que as baleias estão acumulando enquanto as sardinhas, o varejo está vendendo. E eu avalio sempre o gráfico no macro. Como que está o macro? Como que está a base de preço? Eu estou formando a escadinha e o medo, que é sim um catalisador extremamente importante, ele está gritando. Se eu tenho sim, 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 eu vou olhar para o curto prazo e vou aproveitar as oportunidades pontuais. Sim, no Bitcoin, eu comprei o Bitcoin na semana passada, e sim nas altcoins. Por quê? Porque eu quero correr um risco específico e estratégico que pode me beneficiar. Então eu estou de olho no risco. Cadê a minha dominância? No risco versus no potencial retorno. É isso que me leva à tomada de decisão quanto aos meus investimentos. E é por isso que eu estou comprando. Eu comprei nesta madrugada, comprei hoje mais cedo antes de gravar alguns ativos. É por isso que eu estou bullish. Estou mantendo um caixa? Ainda mantenho um caixa. Ele diminuiu ao longo dessas semanas? Diminuiu. Mas eu fico extremamente satisfeito em ter feito as compras que eu fiz. Luan, eu não sei como que você faz para ter esse caixa infinito. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Tem a aula de caixa infinito e tem aulas, 3 aulas de out-season. É bem importante que você dê uma olhada nelas. Então eu estou aqui te mostrando cada um dos pontos que me levaram a comprar. Luan, o que você comprou? Comprei diversos ativos específicos. Eu mostro cada um desses ativos, cada uma das estratégias, das metodologias, dos momentos de compra, o percentual de compra, o preço. Eu mostro o que eu estou vendendo, o que eu estou rebalanceando, estratégias para fazer um hedge de proteção. Eu fiz um short, eu fechei mais uma parcial desse short quando a gente estava aqui embaixo. Proteção também é algo importante. E a gente apresenta tudo no grupo Premium e grupo do Desafio. Tem diversas aulas que dão base aos integrantes, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Se você quer participar, basta você acessar o link da descrição, nosso grupo do Telegram geral. Vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial no FX. Clica no arroba e no chat que o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Custa pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício. E detalhe, a gente conta com um desconto em parceria com a corretora Bybit. Aproveita, porque a gente está sim com valores bem interessantes para quem quer investir em conhecimento e ter acesso ainda mais detalhado ao que a gente faz e por que a gente faz. Entenda, é extremamente importante que todo mundo compreenda que a base é extremamente importante, que o planejamento é extremamente importante. Se você não se planeja, se você não faz o dever de casa, se você não estuda, você vai ser levado pelas emoções. Você pode ser um ótimo leitor gráfico, por exemplo. Não, porque ele vai aqui, ele vai ali, ele vai fazer isso. Só que se você não tem um planejamento contra a sua visão, principalmente, ou considerando os cenários mais hipotéticos e improváveis, se aquilo acaba acontecendo, você vai agir pelas emoções e a ansiedade destrói muita gente. Por quê? Ah, não, eu quero comprar hoje e enriquecer hoje. Ah, não, porque o Trump falou isso. Ah, não, porque tal coisa aconteceu. Sempre tem uma justificativa. Se você está investindo, o barulho não deve te atingir. O que deve te levar a uma movimentação de compra ou venda? São as bases. É aquilo que você se planejou. É a sua preparação que vai te colocar no caminho analítico e vai te tirar, ou seja, vai te afastar das emoções. Eu tenho planos bem traçados.
eu não saio dos meus planos. No domingo, eu vi aquela valorização. A primeira coisa que eu falei para todo mundo foi: não faz trade, não vai abrindo as coisas, espera. A gente não compra quando tá todo mundo querendo comprar. A gente compra em fundos ascendentes. A gente tem que respeitar isso. Senão, a gente acaba caindo em armadilhas. O mercado poderia ter subido agressivamente e nenhuma compra que eu fiz esta madrugada poderia ter acontecido. E tá tudo bem. Eu não estou sofrendo por isso. Eu não sofro porque eu não comprei. Eu aguardo as oportunidades aparecerem. Então eu sempre vou ser reativo. Isso é vital para que você tenha uma sustentabilidade, para que você tenha uma consistência e para que você faça bons investimentos. Tem muita gente que acha que investiu em dezembro e só porque o mercado caiu, acabou o mercado. Você está trazendo urgência para o mercado. Eu tive uma conversa com um amigo e ele me perguntou: se eu comprar Bitcoin hoje, será que eu vou ter alguma multiplicação daqui a 5 anos? Provavelmente sim, por conta disso, daquilo e tal. Mas lembre-se, e se cair? Não, mas aí cair é complicado. Pô, você está falando que você está querendo um investimento daqui a 5 anos, tá? Só para contextualizar, daqui a 5 anos. E aí você está preocupado com uma queda? Peraí, isso não faz o menor sentido. Você já está trazendo a urgência da sua vida para o mercado, mesmo falando que você é um investidor de longo prazo. Então, tem muita gente que está entrando no mercado, chegando nesse mercado, sem saber absolutamente nada de risco, sem saber gestão, planejamento, preparação, estratégia. É importante. Isso é vital. É vital. E eu tô aqui todo dia, então já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like, que eu tô aqui todo dia, porque eu quero mostrar para você e não te convencer, eu quero te mostrar o que eu estou fazendo e quais são as bases que eu estou usando. Se você achar que é a maior idiotice do planeta, não tem problema nenhum, é só você não usar, é só você não assistir novamente um vídeo meu. Mas, se você conseguir tirar alguma base que vai fazer sentido para você, você pode adicionar nos seus investimentos ou na sua tomada de decisão. Mas é importante que você entenda, você tem que estudar, você tem que fazer o seu dever de casa, você tem que sim avaliar cada cenário para a sua realidade. Por quê? Eu não estou aqui trazendo indicação de compra, venda, de maneira nenhuma. Eu só mostro o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico, com base em dados. Faz a sua análise, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Se você não tomar decisões inteligentes, você vai ficar reclamando aqui, do Donald Trump. Não adianta você ficar reclamando do presidente dos Estados Unidos. Você tem que tomar suas decisões e se preparar para, sim, surfar nessa volatilidade, que é natural do mercado cripto. Vamos analisar altcoins? Porque o mercado está extremamente volátil. Está abrindo oportunidades para quem está entendendo oportunidades e está, sim, trazendo muito medo. Mas, como você bem sabe, eu estou bullish por uma série de questões e estou aproveitando para aumentar a minha exposição. Lembre-se, em ativos específicos. Aumente a sua exposição se você entender que são ativos de extrema qualidade. Não vai pelo desenho ou pelo hype. Isso é muito importante. Tem um monte de gente, eu tenho que fazer esse alerta. Fica comprando meme coin, fica colocando todo o dinheiro em meme coin. Não, porque isso aqui vai explodir. Ou me falaram que vai explodir. Meu amigo, se te falaram que vai explodir na tua cara. Não vai explodir de te ganhar, de te fazer enriquecer. Toma cuidado. Tenha uma carteira bem construída. Faz as coisas direito. Depois fica chorando que perdeu todo o dinheiro. E o mesmo vale para trade. Você não é trader, você não tem que colocar 80% do seu capital em trade. Você não faz a menor ideia do que você está fazendo. Você não faz a menor ideia do que está fazendo. Vai colocar 80% alavancado vezes 10, você vai ser liquidado. Todo dia você vai ser liquidado. Se você quiser ser liquidado, vamos lá. Problema seu. Você está gerando liquidez
para mim, para o mercado, quando a gente tem muita liquidez, o que acontece? O mercado tem a gasolina para subir. É você que está gerando liquidez. Você está dando dinheiro para a corretora. Se você não gosta da corretora, você está dando dinheiro para a corretora. E quem está comprando lixo vai perder dinheiro da mesma forma. Vai perder dinheiro da mesma forma. É isso. E aí sabe quando você vai voltar? No topo. É isso que sempre acontece. É o que sempre vai acontecer. Então vamos pensar em ser contraintuitivo, em ter equilíbrio de exposição em caixa e em construir uma carteira. E se você quer correr risco, não, eu quero fazer um mega trade aqui que eu vou comprar Litecoin ou vou comprar Jasmy que tá top aqui, ó, suporte muito forte, vou fazer um trade vezes 50 vezes. Faz com pouco dinheiro, não faz com todo o seu dinheiro. Faz com 0,5% do seu capital e ainda coloca um pouquinho de margem, coloca um risco que você não vai acabar com a sua carteira e nem com a sua vida. Que tal? Se errar, você não perde todo aquele dinheiro. Beleza? Então vamos prestar atenção nisso. Vamos analisar NIR, SUI, Jasmy, Litecoin, ENA, VET, LDO, Sol e Ethereum. Vamos começar por Ethereum. Ethereum fez um movimento bem bacana hoje. Movimento que a gente comentou alguns dias atrás. Se o Ethereum começar a perder, presta muita atenção, se o Ethereum começar a perder os $2.000, ele rasgar, pode ser uma oportunidade. Eu não comprei Ethereum. Por que eu não comprei Ethereum? Porque eu não gosto muito de Ethereum, porque eu já tenho uma exposição em Ethereum que eu comprei lá 200 milhões de anos atrás, tá? A gente comprou em 17, 18, valores que foram bem interessantes. Eu não tenho por que ter Ethereum neste momento, mas obviamente eu olho para Ethereum. Eu gosto de outros ativos se a gente está falando de altcoins, certo? Mas eu sei que muita gente tem Ethereum. E outra, mais uma vez, o fato de eu ter, não ter, estar investindo ou não estar investindo, não tem que fazer diferença alguma na sua decisão. Ah, eu comprei Solana, ou eu estou esperando Solana, ou eu vou comprar Solana, ou eu estou shortando Solana. Isso não tem que fazer diferença nenhuma na sua vida. O que deve fazer diferença para você são as bases. As bases que o Luan usou são interessantes. Deixa eu analisar e trazer para a minha realidade. Certo? É extremamente importante. Tem um monte de gente que fica assim, não, compre, que isso aqui é a melhor coisa do mundo, faça isso ou faça aquilo. Não, aqui você não vai ver isso. Eu não vou falar o que você deve fazer ou deixar de fazer. O que você faz ou deixa de fazer com o seu dinheiro é seu problema. Problema seu, é sua responsabilidade, certo? Então, sempre analise e avalie, primeiro, projeto, setor e aí o gráfico. Maravilha? Então, do ponto de vista gráfico, eu vi esta perda dos $2.000, foi bem interessante. Tivemos uma leve defesa, mas agora o mercado precisa demonstrar força. Por quê? Isso aqui é uma perda de um fundo importante. A gente pode até traçar uma perda do fundo sem continuidade, o que é bom pra caramba, tá? Perda dos fundos sem continuidade. Só que agora a gente precisa acelerar, formar um fundo ascendente e quem sabe formar aqui um ombro, cabeça a ombro. Vamos lá, para quem quer comprar Ethereum. Vamos, ombro, potencial cabeça, potencial ombro aqui. Se isso acontecer, pode fazer total sentido para quem quer comprar e usar o fundo anterior como ponto de stop. Só que poderia ser um movimento para quem tem um perfil mais conservador. Não, eu tenho um perfil ultra agressivo, vou comprar Ethereum agora. O que eu tenho que estar de olho? Você tem que estar de olho no fechamento do dia de hoje. Fechar acima desses $2.000 é providencial e aí você pode sim começar a escalar ordens de compra via DCA. Trade, eu acho extremamente perigoso, tá? Por quê? Porque a instabilidade do mercado está muito grande. A gente não sabe se o mercado amanhã vai ter um movimento de baixa agressivo por uma fala de Trump. Pode ser que a gente tenha uma movimentação muito agressiva e depois a gente retome a alta. O ponto é, que eu sempre gosto de enfatizar, eu estou preparado para cenários mais agressivos? Estou preparado, tá? Só um adendo, eu vou deixar a análise do Bitcoin gráfica com os pontos para o finalzinho do vídeo. Mas o ponto em questão é, não fica fazendo muito trade, se alavancando demais,
por conta dessa instabilidade. Mas, para quem quer, sim, aumentar a sua exposição, eu vejo, com base em um movimento bullish, com uma visão bullish, que este pode ser um cenário interessante. Avalie você, mas não quero gatilho gráfico, aguardar topo, fundo ascendente, DCA funciona muito bem. Solana. Minha visão de Solana é a mesma, tá? Tá até ficando chato? Sim, eu não vou analisar Solana amanhã. Mas o ponto é, abaixo de 115 dólares fica interessante até os 77 mil dólares. Acima deste ponto aqui, ou seja, acima de 160 dólares, a gente começa a olhar para a formação de um fundo ascendente e até um pseudo ombro, cabeça ombro que poderia se formar aqui, hein? Interessante, é importante a gente dar uma olhada e monitorar aqui. Bacana. Ah, Luan, não quero aguardar essa perda. O mesmo que eu falei ontem, eu repito hoje. Dollar Costing Average, DCA. LDO. Preocupante esse movimento de LDO para essas 2 semanas. Se perder este ponto aqui, as coisas podem ficar difíceis para LDO. Eu teria cuidado e aguardaria pelo menos uma maior rejeição, quiçá uma recuperação deste cenário aqui. Eu que tenho um perfil mais conservador neste caso, eu aguardaria um topo e um fundo ascendente, para aí sim tomar um risco. Mas, se você tem um perfil de risco maior, você pode usar esse suporte aqui como uma faixa de pular fora. É uma faixa de suporte, se perder, a gente poderia ter mais quedas. Então, você pode utilizar este ponto como uma área de saída. DCA poderia fazer sentido. VeChain. Eu gosto desse ponto. Eu gosto desse ponto, por quê? A gente tem o round bottom aqui, está respeitando. A gente tem uma linha de tendência de baixa, está respeitando. A gente tem que fechar a semana acima desse ponto, tá? De 0.027. A gente está em 0.02660, então isso é plausível. E uma rejeição nessa área poderia sim nos levar a faixas superiores, poderia levar este ativo a uma recuperação. Eu enxergo este projeto com uma sustentação bacana. Então, quem está interessado pode avaliar aqui uma exposição. Mas eu devo lembrá-lo, qualquer movimento de baixa agressivo no Bitcoin que a gente já vai discutir, vai prejudicar todo e qualquer ativo. Você tem que estar consciente disso. Não adianta entrar no mercado muito bullish com mais dinheiro do que você pode investir. É importante que você entenda isso. E aí você se desesperar no movimento de baixa. O que eu estou fazendo? Aos poucos estou fazendo as minhas compras escalonadas. Ou seja, estou escalando as minhas compras conforme o mercado fica extremo e mantém as suas bases macro. Isso é muito importante. Então eu vejo que sim, este pode ser um ponto interessante. ENA, mais uma semana de porrada para baixo em ENA. Teve um movimento de alta. Eu aguardaria uma recuperação dessa faixa de 0,40 cents, porque é uma área de suporte e resistência importante. Alô, mas bateu num outro suporte. Tudo bem, ele se aproximou desse outro suporte, mas eu aguardaria um ímpeto um pouco maior nesta força, nessa demonstração de força. Por quê? Porque se a gente tem esse tipo de rejeição, lembre-se, a gente fechou com um martelo de força a última semana, pode ser que sim, se a gente fechar essa semana, a gente veja o que pode ser uma reversão e aceleração posterior. Então, eu com um perfil mais conservador aguardaria esta recuperação. Litecoin não está muito interessante. Alguns estão vendo uma resistência aqui, tá? A gente pode considerar essa resistência. Eu gosto de olhar para este ponto também, ou quiçá este ponto, tá? Mas, independente do ponto que está sendo considerado, a gente tem que romper essas áreas. Este ponto de retração é oportuno? Se a gente olha para o fundo topo, é oportuno sim. Entre 38.2 e 618, a gente tem aquela faixa de buy zone padrão de Fibonacci. A gente teve quedas, recuperou, foi lá, voltou, essa semana caindo. Pode ser oportuna para quem tem um perfil bem específico, está bullish com Litecoin.
Tá? Então é importante que você analise o projeto para tomada de decisão, mas do ponto de vista gráfico, a gente está numa área sim que pode ser interessante. Jasmine. Vejo com bons olhos este suporte, contanto que ele sustente este suporte. Então é isso que você tem que ficar atento. Tá sustentando o suporte? Maravilha. Até perder um pouco, mas recuperar? Maravilha. Agora, se começar a fechar essa semana abaixo, a gente vai buscar a área de 0.0075. Queda de 50%, mais de 50% em Jasmine, se a gente tiver a perda desse suporte. Mas, enquanto a gente está sustentando, a gente tem um risco-retorno extremamente favorável. Então aqui pode ser uma área interessante para você avaliar compras se você estiver com um perfil de risco mais elevado. Agora, quero uma maior confiança para comprar? É o topo, rompimento desta linha de tendência de baixa que está durando 700 milhões de semanas, fundo ascendente, tá? É o rompimento desta linha de tendência de baixa que vai acordar Jasmine e pode beneficiar todo mundo. Sui, olha só que maravilha. Lembra quantas vezes eu falei que Sui estava absurdamente esticado? A gente falou deste ponto e essa semana a gente volta para essa área. Eu vejo que é uma área de oportunidade para quem gosta de Sui, para quem está bullish em Sui. Por quê? Porque a gente está diante de uma que era resistência e virou suporte e diante de uma faixa de retração de Fibonacci. Para mim, extremamente oportuna. E Nier está num ponto crítico. Tá num ponto crítico, é um projeto interessante, teve suas rejeições e agora tem essa pernada de baixa. Eu, sinceramente, aguardaria um topo fundo ascendente ou fechamento da semana com rejeições. É isso que me levaria a ficar mais confiante em Nier, porque essa movimentação agressiva, embora seja improvável, poderia levar a quedas mais agressivas. Luana, não me importo, eu quero Nier e eu quero fazer uma compra. Dollar Costing Average, DCA. Aumento de exposição escalonada. Maravilha? Lembrando, mais uma vez, tudo vai depender desse cara. Bitcoin. O que eu estou visualizando para o Bitcoin? Ele teve uma queda agressiva na sexta-feira, recuperação, acelerou no final de semana por conta de notícia. Caiu por conta da notícia também. A gente teve o anúncio das tarifas que entram em vigor hoje. Tarifas para a China. Foi que tarifa? Essas tarifas derrubaram os mercados tradicionais e naturalmente derrubaram o mercado cripto. Fechamos o gap, sim, maravilha. Mercado capturou a liquidez e agora? O que esperar deste mercado? Primeiramente, a gente tem ponto de medo extremo. A gente tem a base de preço formada com o RSI do gráfico diário tendo batido em sobrevenda, esta área de medo extremo. E agora a gente está buscando, os compradores estão buscando sustentar este fundo como um fundo ascendente, para que a gente possa ter um pivô de alta posterior. E aí sim, para que a gente possa acelerar agressivamente. Para que a gente veja este movimento, deixa eu puxar isso daqui só, para que a gente veja este movimento, a gente precisa justamente desta aceleração. O primeiro passo é recuperarmos os 91 mil dólares. Então a gente precisa da recuperação dos 91 mil dólares, mas o que vai invalidar agora, vai encerrar, na verdade, todo esse ímpeto de baixa, vai ser o pivô de alta acima dos 95 mil dólares. Rompeu 95, voltou a testar cunha descendente rompida, a gente verá uma aceleração. Mas o fato de hoje, 21 horas horário de Brasília, o mercado fechar acima desta média de 200 dias e com este fundo ascendente, a gente já verá sim um ímpeto de força diante de todos os cenários ruins que a gente está vendo. Notícia ruim, tarifa, é isso, é recessão, blá, 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 blá. Isso aqui seria uma demonstração de força. Então, qualquer fechamento nessa área de 85 mil dólares, entenda, já é benéfico.
Só que a gente tem que olhar para outro lado, não apenas para o lado de cima. A gente tem que olhar para o lado de baixo. Então, o que eu estou de olho? Enquanto a gente estiver nesta área, ou até perder momentaneamente os 78, a gente está saudável. Eu avalio cenários para o semanal que poderiam nos levar a uma queda maior? Poderiam, mas eu avalio estes pontos aqui. 38.2, espera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu puxar aqui, é aqui. Tá aqui, opa, volta. A gente bateu, está em 38.2, beliscamos 50% e avalio um ponto crítico de Armagedon em uma tendência de alta, 72 mil dólares. Quer dizer que a gente vai lá? Não. Quer dizer que o mercado, se atingir lá, vai ser bear market? Também não. O mercado se manteria saudável batendo 72, 70 mil dólares, porque é a faixa de retração de Fibonacci. Mas eu farei novas compras se o mercado seguir com essa pressão e até atingir esse ponto, perdê-lo, bater 77, 75, eu farei compras aqui de ativos oportunos, certo? Então eu estou de olho neste movimento de baixa que pode acontecer e de olho para um cenário mais bullish. Primeiro, a retomada deste que era um suporte muito importante e agora vira uma resistência. Se a gente apaga esse movimento do final de semana e do dia de ontem, a gente tem ali uma resistência clara. Então, o primeiro movimento para cenário bullish é uma aceleração. Lembrando que não adianta você comprar, presta muita atenção, eu quero encerrar o vídeo com isso. 46 minutos de vídeo, já deixa o like se você não deixou e já se inscreve no canal. É extremamente importante que você lembre que o mercado ele vai beneficiar quem compra medo. Ninguém vai se beneficiar comprando ganância, ou seja, você não vai ganhar dinheiro se você compra quando todo mundo acha que o mercado vai explodir. Você ganha dinheiro quando o mercado está indicando, oh meu Deus do céu, é o Armagedon, é o fim do mundo, é recessão, é bear market, blá 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 blá. O mercado é contraintuitivo. Se você não entender isso, você sempre vai comprar euforia e vender medo. Fica atento, participa do nosso grupo geral, o link está na descrição do vídeo, e estuda. Nós estamos em um feriado no Brasil. Não é feriado aqui nos Estados Unidos, mas é no Brasil. Se você não está pulando o carnaval e caindo na rua, de tanto tomar aquela umazinha, estuda. Use o seu tempo para ter as bases sólidas e para entender justamente como esse mercado funciona. Este é um mercado espetacular. Se você souber surfar diante das tempestades que aparecem e sempre vão aparecer. Eu desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.